Meus amigos, olha só, a gente vai falar sobre um outro assunto que envolve as mulheres também. O Brasil teve recorde de 4 mulheres vítimas de feminicídio por dia em 2023. 4 mulheres morreram vítimas de feminicídio por dia em 2023. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.463 vítimas foram assassinadas por condições de gênero no ano passado e um total de 10 mil nos últimos 9 anos. A violência contra a mulher cresceu 22% em 2023. Números podem ser subnotificados, ou seja, pode ter muito mais vítimas do que a gente sabe. A cada 24 horas, 8 mulheres sofrem com agressões, torturas, ameaças, ofensas, assédio ou feminicídio. Quem nos acompanha por imagens está vendo aí estes números alarmantes, meus amigos. Feminicídio, violência, olha só esse número aí, 586 casos de feminicídio nos 8 estados monitorados pela rede a cada 15 horas. A cada 15 horas, tantos casos de feminicídio. E 72,70% dos feminicídios foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Como é que você vê esse número, Ana Beatriz? Ele é absolutamente chocante, alarmante, e eu entendo quando a Júlia fala em não poder diferenciar, porque a gente coloca as pessoas em caixinhas, mas não tem como não olhar para isso e não entender que existe um problema que é histórico, que é social do nosso país e que tem a ver, e aí eu vou até jogar a palavra para o Palumbo depois, com a impunidade dessas pessoas. Enquanto você divulgava a notícia, você comentou, isso ainda pode ter subnotificação, porque muitas mulheres sequer levam as denúncias dos seus companheiros, das pessoas que estão ao seu redor, para as autoridades. Então, a mulher, infelizmente, é violada de diversas formas o tempo todo e não existe um respaldo, porque chega numa audiência de custódia, oferece o cafezinho. A pessoa vai responder em liberdade. Muitas vezes a mulher está tão aterrorizada e ela tem que tomar uma decisão se ela quer a medida protetiva ou não quer naquele momento, que ela está angustiada, que ela não sabe o que fazer. É o pai do filho dela, está dentro de casa. Então, assim, a gente precisa olhar para todo esse contexto como um todo e buscar soluções e alternativas que sejam eficazes. O que a gente tem hoje é melhor do que nada, com certeza, mas ainda é muito pouco, ainda é muito ineficiente. E esses números que são alarmantes só mostram isso. E aí, Palumbo, você foi citado pela Ana Beatriz? Ela tem toda a razão, né? Nós estávamos falando de estupro, salvo engano, na segunda-feira, de cada 10 mulheres, 8 sentem-se envergonhados de ir até uma delegacia. Muitos não querem ir até uma delegacia quando são vítimas de violência doméstica, porque também sofrem com isso, né? Tem muito homem que, lamentavelmente, inclusive mulher, que fala, é mulher de vagabundo, gosta de apanhar. Não! A mulher não tem como se sustentar muitas das vezes, ela prefere ficar apanhando em casa, mas com os filhos debaixo de um teto, do que ir para debaixo da ponte. Eu ouvi isso enquanto delegado de polícia, fiz um questionamento, mas por que a senhora não sai de casa? Falei, mas delegado, eu vou para onde? Vou pegar meus filhos e vou para debaixo da ponte? Então eu aguento porrada para ficar aqui. A gente tem que parar com esse preconceito com a mulher. Outra coisa que tem que ser feito é a ampliação das delegacias de defesa da mulher. O Tarcísio, nosso governador, ele está investindo em segurança pública, mas a Polícia Civil, só aqui no estado de São Paulo, tem um déficit de mais de 10 mil policiais, salvo engano, 15 mil policiais. Não tem gente sequer para fazer boletim de ocorrência. 34% de 34%, né? E não é só com polícia que se resolve isso. Eu, enquanto vereador aqui na cidade de São Paulo, apresentei um projeto de lei. Aqui na cidade de São Paulo, são 5 mil cargos de livre escolha do executivo. Por que a gente não separa algumas desses cargos para mulheres vítimas de violência doméstica? Para a mulher ter como sair de casa. Se ela tiver uma renda, ela sai de casa. Não é tão fácil assim a vida da mulher que é espancada todos os dias e depois ainda sofre esse preconceito. Não é mulher de vagabundo. Muitas aceitam isso para defender os filhos que estão debaixo de um teto deste agressor. Ô, Rosana, Concordo. Você sabe que tem muita mulher que de fato tem essa dificuldade de denunciar, né? Esse alto número de subnotificações, claro, por dependência financeira, às vezes, de medo, de não saber para onde vai, mas tem muita mulher que tem medo de denunciar, voltar para casa e morrer. Exato. Também, né? Tô falando isso para você porque eu sou de uma região do interior de São Paulo, eu sou de Bastos, que é ali do lado de Tupã. E só nesse ano nós tivemos 2 casos, uma cidade pequena, em que a mulher foi na delegacia, fez a denúncia, voltou para casa e morreu. Nossa. Assim, cruelmente.
Ou seja, a gente tem que começar a dar amparo para essas mulheres, para elas terem segurança, confiança de ir numa delegacia, fazer a denúncia, com a certeza de que ela não vai sair dali e encontrar com o marido, o ex-marido, aquele que não aceita o fim de relacionamento, para violentar ela também, né, Rosana? A gente tem que ter política pública que realmente funcione, né? Que não seja só colocada ali bonito no papel, mas que na prática não adianta nada. Então, eu sou a favor disso, esse acompanhamento da mulher. Eu sou autora também de um projeto de lei que estabelece o seguinte, que as delegacias da mulher, elas notifiquem a pessoa suspeita, porque às vezes a mulher vai na delegacia, ela desabafa com a delegada, com o delegado, e ela resolve depois retirar a queixa. Isso é frequente. Então, às vezes pressionada, né? E aí a delegada ali fica sem ação. O que eu vou fazer? Ela retirou a queixa. Então, que desde o momento em que ela procure a delegacia, mesmo que ela não registre a queixa, que um grupo... E isso tem funcionado em Diadema, tem um programa assim que consegue realmente dar uma atenção para aquele homem que está no início da agressão. Esses casos de feminicídio, não foi a primeira vez que o homem, o parceiro, né, fez isso, é uma escala. Né? Uma hora ele empurra, aí no outro dia ele bebe, ele vai lá e bate na mulher, então aquilo vai crescer até que termina no feminicídio. Se a gente conseguir estancar o problema quando ele começa, e aí... traz o homem, faz ele fazer parte de um grupo de discussão onde ele vai ver que a família dele está doente por causa dele. Que os filhos estão doentes por causa dele. Muitos não evoluem mais para se tornarem agressores. Então, eu falo, a política pública tem que agir no início e também na prevenção. Se ele toma esse choque, essa chamada, na primeira vez que ele, né, vai mais agressivo com a mulher, muitas vezes ele desiste, ele muda o comportamento. Uma prova disso é um trabalho que foi feito por uma delegada em Diadema, que resolve. 99% não volta a cometer essas agressões contra a mulher. Ô, Felipe Monteiro, sabe que esses números aí revelam também uma sociedade muito pouco evoluída também, né? Isso é fruto também de uma história que carrega os homens a acharem que tem a liberdade de violentar a mulher, de acha que a mulher é uma propriedade dele, então ele faz o que quiser, ele manda, desmanda, e aí vai gerando esses números aí muito tristes que acabam muitas vezes em mortes das suas companheiras, ex-companheiras, às vezes por não aceitar até o fim de um relacionamento. Felipe. Não, com toda certeza, Koba. Quando você vê esses números, são números alarmantes, né? E digo mais, né? Há subnotificação de crime contra a mulher, né? Porque tem mulher que está em casa sofrendo agressão psicológica do marido, que sabe que sair de casa não consegue sustentar financeiramente e prefere ficar sendo subjugada ao marido de forma ilegal, indevida, do que buscar apoio e buscar ajuda. Aí tem uma questão anterior, né? A gente vive numa sociedade, infelizmente, patriarcal, não é? A evolução da nossa sociedade, nesse sentido, cada vez mais... Agora sou eu. Tá imitando o PP aqui, ó. Não, você falar machista sim, mas patriarcal, pelo amor de Deus, gente. Tua palavra, Juliana, pode ir, vai. Fala, Júlia, o dia é nosso hoje. Né? A gente vai ter a palavra certa. Eu acho ele nervosão agora. Hoje o PP não pode reclamar que... Não, gente, vamos lá. Mas vai lá. É isso que eu passo. Todo dia, né? Assim, segunda e sexta. Esse que é o problema das pautas identitárias. A gente foge sempre da análise do indivíduo. Quantos homens são agressivos? Eu convivo com homens incríveis, maravilhosos. Eu nunca fui agredida em nenhum dos meus relacionamentos. Os meus maiores apoiadores, os meus financiadores de campanha são homens, eleitores homens. Então eu me recuso a generalizar. Como se a nossa sociedade patriarcal gerasse monstros. Não, a nossa sociedade tem problemas, sim. Ela é machista, ela precisa corrigir. Mas eu não vou colocar todos os homens como igualmente violentos. Muito pelo contrário, eu quero aqui agradecer os homens que sempre me apoiaram, sabe? Que se sentem representados. É um dos motivos, inclusive, que eu sou contra a cota. Eu me sinto extremamente representada na figura de um deputado como o deputado Marcel Van Hatten, por exemplo, sabe?
deputado Palumbo, me sinto representada na deputada também. Agora, o sexo, o gênero não traz nenhum atributo de superioridade ou inferioridade moral. E outra coisa, a mulher também não gosta de ser colocada como coitadinha. Eu entendo essa posição de cota, por quê? Porque a mulher, a gente vê na nossa população, se a maioria é mulher, por que a mulher não vota na mulher, né? Porque a gente tem só 17% de representatividade. Porque a mulher é muito crítica nas suas escolhas. Ela quer votar em alguém, não é porque é mulher ou porque é homem, ela quer votar em alguém, como a Júlia falou, que a represente em alguma pauta, em algum tema. Sim. Então eu concordo com isso. Nesse ponto, a cota coloca a mulher como uma situação difícil, coitadinha e que Sim. precisa ser corrigida. E nós não. Nós somos mulheres com pautas de homens, de mulheres, de todas as pautas. Exato. Tá aí, eu quero agradecer demais a presença aqui da Rosana Vale, Obrigada. Nossa deputada federal, presidente do PL Mulher em São Paulo, é no estado de São Paulo, é isso, Sim. Rosana? Sim. E que está aqui conversando com a gente sobre todos esses assuntos que envolvem a condição da mulher no Brasil. Obrigado, viu, Rosana? Obrigada.